façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Aí eu já tenho que pular para deputado federal. Quando eu pulo para deputado federal, e eu já recuperava drogado, meu anseio era fazer políticas públicas para recuperação de drogado, não sei o quê. Eu me elegi em 97, deputado federal, né? Caramba, 97. 27. E aí tentei, aí o Moroni Torga me deu uma lista para eu colher assinatura para a CPI do narcotráfico. Eu estava empolgado, eu queria entrar para fazer políticas já no teu públicas. Primeiro mandato. E foi no mesmo mandato em que César Maia elegeu Rodrigo Maia e Eduardo Paes. Sim. No PTB. Conheço bem. 2 garotos, né? E eu estava naquele partido lá, certo? No PTB, aliás, foi o partido onde eu ganhei toda a minha eleição de vereador, deputado estadual, deputado federal, né? E, assim, muito conhecido. No meio da CPI do narcotráfico, assim, muito volume, assim, a CPI tomou conta. Foi as únicas vezes em que uma instituição política no Brasil, quando como é que se diz? Avaliada pela população, pelo IBOP naquela época, a Câmara dos Deputados aparecia em primeiro lugar por causa da CPI do narcotráfico, presidida pelo Temer, por quem eu tenho muita gratidão e respeito. A Câmara era presidida por Michel ele. Temer. E me deu todo o apoio. Do Michel Temer, né? Gosto dele, tenho o maior respeito por ele, tem os erros da vida dele, que não tem. Eu penso que se Temer não tivesse aquele entorno em volta dele, ele teria sido, em 2 anos, o maior presidente da história do país, pelas 2 reformas que fez. A reforma previdenciária, né? A reforma trabalhista, digo, e o teto de gasto, né? Ele tentou aprovar a previdenciária, né? Ele tentou, e começou com ele. Na verdade, começou com ele e ele levou em frente, e ali que eu acho que ele tinha que ter esperado um pouco mais. Porque, assim, quando a eleição que Dilma é impeachmentada, o PT sumiu. Foi sepultado, era um cemitério. Mas ele, quando vem com a reforma previdenciária, ele deu a oportunidade deles levantarem da cova atirando, dizendo que queria tirar o dinheiro, que ia acabar com o aposentado, que aposentado ia perder a aposentadoria e não sei o que e tal. E eles são bons de narrativa, a narrativa colou, certo? Inclusive o relator dessa reforma, aí veio a reforma trabalhista junto também, ele começou a dizer que ia tirar dos trabalhadores e tal, e ele meteu o peito e fez 2 coisas boas que tem na reforma trabalhista, graças a Deus, que são os sindicatos. Era do imposto sindical. E a segunda coisa foi que os empresários passaram a dar emprego, trabalho no Brasil, por causa da litigância de má fé, que foi aprovada. Então o cara entra, sua família tem uma empresa de 50 anos, uma empresinha de ônibus, seja lá, ou de biscoito, não sei o que e tal. O cara entra lá, fica 2 anos, é honrado, vira gerente. 2 anos e meio, ele sai de lá, se junta com um advogado canalha, entra no Ministério do Trabalho, e a conversa é o seguinte: se no final não der o que nós estamos querendo, pelo menos dá uma corridinha no final. Mas nada, o cara saiu com a metade da empresa, tomava uma empresa de uma família e tal. Então isso foi acontecendo. A litigância de má-fé, quando ela estabeleceu o seguinte: você precisa ter provas materiais ou vai ter que ressarcir 50% do que você está pedindo. Não, a reforma trabalhista foi muito importante, mas deu esse então, espaço. Assim, o Temer, se não fosse ele, nós não teríamos a CPI do narcotráfico. Mas o grande erro do governo Temer, que todo mundo aponta, é claro, é a nomeação do Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Mas era um outro Alexandre de Moraes, pelo menos aparentemente. Você acompanhou esse processo? Como Acompanhei. Eu acho que teve outros erros. Por que o Temer escolheu esse cara? Eu não sei. Eu acho que é o seguinte: o Temer, quando ele anuncia Meirelles para ministro da Fazenda, né? da Fazenda, eu disse a ele: essa você deu uma boa fotografia para o Brasil. Pô, quando ele põe Gedel de ministro, Henrique Alves, eu falei: você mostrou 2 horríveis fotografias que vai lhe custar caro. Certo. E custou caro. Quando eu falo no entorno dele, certo? Que o atrapalhou demais. Agora, a questão do Alexandre de Moraes é o seguinte: o Temer, em que Lula até hoje chama de golpista, sim, em que o PT até hoje chama de golpista,
E a minha estranha, porque o PMDB está dentro do governo dele, né? A ministra Simone Tebet usou isso depois, vai para lá. E hoje faz coro, aliás, eu queria até fazer uma pergunta. O bilhão que foi emprestado para o segundo turno da campanha contra o Milei já foi devolvido, ministra? Assim, o cara, antes de entregar o carro para o Milei, já devolveu? Porque é o seguinte, se emprestar 1 bilhão para a Argentina, dentro do processo eleitoral, é você morar numa rua e ver um cara que só quer beber cachaça, quer gastar o que ele não tem, gastar o dos outros, toma emprestado dos outros, não paga, certo? Faz cervejada, faz cachaçada, faz churrasco todo final de semana, certo? A casa, sofá rasgado, geladeira quebrada, a luzinha da geladeira não acende mais, os filhos com roupa velha e tal. O cara é um mau pai de família. Esse cara deve a Deus e o mundo. Aí o cara atravessa a rua e vai na sua casa. Paulo, diga aí, amigão. Eu preciso que você me empreste 10 mil reais. Eu te pago com 10 dias. Você vai acreditar? Não. A Argentina pediu 1 bilhão emprestado para pagar com 10 dias. Hein? Verdade. Mas diz que se for 5 bilhões, tá tudo resolvido. 5 bilhões, tá tudo resolvido. 1 bilhão não é nada, então. Pois é. Mas eu quero saber se pagou antes de entregar o governo pro Milei, né? Ou eles continuam devendo. Tá? Mas o que acontece? A questão do Alexandre é o seguinte. Bom, é porque o Temer deu um golpe. Então estão dizendo que Temer deu um golpe. Sim. A Constituição diz que ele é o vice-presidente da República. Primeiro, Temer não era o presidente da Câmara. Não tinha mandato de deputado federal. Ele não assinou o impeachment. Ele não votou no impeachment. O impeachment seguiu seu rito legal. Certo? O Eduardo Cunha me disse numa entrevista que o Temer fez força para empurrar a Dilma debaixo do... Mas essa parte eu não vi. Então, se ele viu, é ele que conta. Eu estou dizendo aqui, eu vi. Né? Seguiu o rito legal. Se foi briga de gangue lá, eles não se resolveram, porque muitas vezes você chega num lugar e tá todo mundo morto, né? E os caras saltaram o banco junto. Mas na hora da divisão, um quer ficar mais do que o outro, aí um puxa, atirou o outro, atira, você chega, a polícia chega, morreu todo mundo e o dinheiro tá lá espalhado. Não foi dividido. Então. Bom, mas eu não vi essa parte. Bom, então chegou no Senado, né? O rito foi legal. Quem era o presidente do Senado era Renan Calheiros, do PMDB. Certo? E, aliás, é o seguinte, eles ouvem esses ataques do Lula em cima do PMDB, e aí eu fico admirado porque eles não reagem. Porque se não fosse Renan, fala com toda a segurança você, dando nome, se não fosse Romero, se não fosse Eunício, se não fosse Jader, ela teria caído no primeiro mês, cara. Esses caras que seguraram ela. Seguraram ela, sabe? Então eu vejo assim, não sei como eles suportam ouvir isso, mas eu de fora, eu fico indignado. Como eles se serviram do PMDB. Por que eles foram buscar o Temer? Pela capilaridade do PMDB. O PMDB tinha diretórios em todos os municípios do país e prefeito, igual a Assembleia de Deus, você acha em qualquer lugar. Era assim o PMDB. Ou é só buscar Temer porque Temer era um traidor e ia tomar o poder? Não. Isso é narrativa. E até hoje Lula insiste nisso. É golpista. Então vamos lá. O Lula morre o Teori, né? Morte o Teori. É uma história que outros é que tem que contar. Morreu o Teori. O aniversário da morte dele semana passada. Hein? Então, o Temer indica o Alexandre, que era secretário de segurança do Alckmin. Falei que a gente ia passar a Jovem Pan e a CNN. Ó, a gente está com 10 mil pessoas mais ou menos nos assistindo nas múltiplas plataformas. A Jovem Pan está com 7.100 e a CNN com 8.900. Mas vamos que a gente vai dar um coro maior ainda. A CNN na sua época, nesse momento, estava com uns 30 mil. Tá no seu momento, Pan, na época de Constantino, Jovem Pan. Entendeu? Já foi esse o tempo. Agora, entendeu? Agora eu sei, é ladeira abaixo, mas eu tô só falando, agradecendo aqui a audiência, né? Enormemente a audiência, agradecendo as pessoas que estão nos assistindo. Quem puder curtir nos likes e se inscrever nos múltiplos canais. A gente ainda vai conversar de bastante coisa. Hoje é um programa especial, um programa de conversa com calma, que eu tenho que absorver aqui muito da sabedoria e da história. É importante conhecer a história do Brasil. A gente está aqui desvendando um momento na perspectiva de alguém que está há 30 anos no Congresso, desvendando aqui
um momento crucial da história. E eu quero voltar para o Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre, nós estamos nele. Você está contando a história do suposto golpe do Temer. Aí o Temer dá o golpe, o Teori morre, Temer tem a oportunidade de indicar um ministro da Justiça. Então, ele era ministro, ele era secretário do Alckmin, ele era do PSDB, filiado ao PSDB, que hoje a gente sabe que o PSDB e o PT é gêmeos siameses, da mesma placenta, né? Aquela troca das tesouras, tal. Entendeu? O teatro das tesouras, tal. Assim, a gente vai esclarecendo ao longo do tempo e tal. E tu imagina que eu quero entrar até nisso, deputado federal... Você apoiou o Lula no primeiro mandato. Sim. Essa é uma história que eu quero... Claro. Mas me conta aqui. Vou te contar. Aí ele apoia o Alexandre. Aí ele traz o Alexandre. Mas de que inventaram? De onde veio? Eu sei que ele era secretário de Justiça em São Paulo, depois foi ministro da Justiça do Temer. Mas quem Porque o Alckmin apoiou o impeachment. O PSDB apoiou o impeachment. Você pode entrar no Google, tem declaração do Alckmin. Assim, uma grande decepção pra mim, quando ele se filia ali e vai naquele encontro lá dos petistas, assim, ofegante, pra vocês saberem falar, e começa a ser vergonhoso. Lula. Assim, sim, mas veja o que o poder faz com as pessoas. Assim, mas ele foi ali, ele não é um vice-presidente. Porque o vice-presidente é Janja. Ele não cumpre o papel de vice-presidente. Quem cumpre é a Janja. O Lula se interna, a Janja cumpre a agenda. Era no mínimo para se indignar. Mas isso aí é coisa para psicólogos, para, como é que se diz? Terapeuta e tal. Sim, eu acho que não, acho que, assim, se for coisa para pastor, o cara tem que chegar a orar e repreender em nome de Jesus, um troço espiritual. Tal. Mas a gana do poder, só pode, porque você não pode entender. A razão não te dá a oportunidade de entender, certo? Se você fecha os olhos, você vai dizer, é espiritual. E o que é espiritual, você está lutando com entidades do mal, pô. Então é o mal contra o bem. Então quando o Alckmin diz, ele quer voltar a cena do crime, o PSDB, eu jamais faria isso. Cara, assim, o cara é movido a quê para voltar a isso? Pelo amor de Deus. Bom, mas aí ele indica o Alexandre, ok? Ele indica o Alexandre é ministro da Justiça, o Teori morre, Alexandre é indicado a ministro do Supremo. Vou contar uma história muito particular. Então ninguém queria, os caras, sim, a esquerda, ninguém queria receber o Alexandre. O Randolph dava show falando sobre Alexandre na tribuna, mas esculhambando mesmo. Advogado do PCC, bandido, tal, lá vai, entrou na PGR contra ele, Grace, o PT inteiro, pau nesse cara assim, de deixar moído. O Temer indicou. É do presidente, é discricionário e tal. E eu não ia receber ele. O Temer me pediu para receber. Eu atendi o Temer. Você estava no Senado. Ele foi ao meu gabinete, né? Alexandre. E eu falei das minhas pautas para ele. Que eu era um homem de pautas. Eu era um homem de bandeira. Eu não era um homem que fazia política de uma forma comum. Eu defendia valores, princípios. Eu não sou um cara que ganhei a eleição porque o prefeito tal me apoiou, porque eu botei uma emenda para ele. Muito pelo contrário, o prefeito que recebe uma emenda que eu coloquei no orçamento, eu não mandei nada para ele. Aquilo é um dinheiro que tinha que voltar. É um imposto que sai de lá. Eu não faço mais nada do que a minha obrigação. Porque para mim dar 200 mil para calçar uma rua, o deputado, o senador Magno Malta mandou. Cara, aí eu tinha que ter vendido minha casa, meu carro, para dar do meu dinheiro. Isso é o dinheiro deles. Então, esse é um truque que muita gente engole, sabe? Aí o cara exige que põe uma placa com o nome dele, uma faixa com o nome dele, certo? Que deu dinheiro, não sei o que e tal. Então, eu disse a ele quem que eu era. Aí mostrei ele a caixa. Eu falei, essa caixa aqui tá cheia de denúncia contra o senhor. Tá lacrada. Mas eu entendo que muitas das denúncias que estão aqui são pessoas que queriam estar no seu lugar e não tá. Certo? Entendo também que muita coisa que tem aí, né? São pessoas, são desafetos e tal, uma série de coisas, e pode ter coisa verdadeira. Mas eu entendo que todo mundo que é sabatinado, ele vai para um TCC. O seu TCC na universidade, qualquer aluno de qualquer matéria, ele vai para um TCC, ele vai ser sabatinado para ver se ele vai passar e vai receber o canudo. Por que tem que ser diferente com o ministro do Supremo? Eu não vou te perguntar nada aqui, falei com ele. Não vou te perguntar nada, assim, o seu currículo eu nem preciso, o senhor pode levar,
como fiz com outros que recebi, leve seu currículo, deixei esse papel aqui, vai para a lixeira, porque eu vou arquivar? Não vou. Até porque que eu não preciso do seu currículo? Porque o cara, para chegar na sua posição, ser indicado para o Supremo, currículo você já tem, ou para o STJ. Você foi indicado porque você tem um currículo. Então o currículo não me interessa, me interessa o que você pensa, né? Como que você vai agir, né? Sobre os assuntos que eu vou te sabatinar. Não é isso? Beleza. Recebi ele educadamente, tomou café, muito educado, muito educado. Vamos pra sabatina. E tá aí, no YouTube, entra lá, Magno Malta, Sabatina, Alexandre. Ficou famosa com o Alexandre, porque foi profética, né? Exato. E aí o seguinte, o mais importante de ver a sabatina do ministro Alexandre, e mais uma vez eu peço a ele, ministro Alexandre, reveja o seu discurso quando você receber a palavra na CCJ sobre liberdade. Paulo, acho que ninguém vai conseguir mais escrever um texto sobre liberdade como Alexandre escreveu. É, muito bonito. Ninguém vai conseguir falar sobre liberdade como ele falou. Eu quero fazer um apelo aos vereadores que têm tribuna, aos deputados estaduais no Brasil, aos deputados federais, né? Pessoal que tem aí 20 seguidores, 30 seguidores. Eu quero pedir a você que tem sua família no Zap, só sua família, que resgate o discurso sobre liberdade do ministro Alexandre. E coloque. Quem sabe vai ajudar. Vou colocar no meu local hoje. Eu queria que você colocasse, quem sabe vai ajudar ele a acordar. Porque assim, quando ele falou em liberdade, você escuta ele falando e a entonação dele, assim, o seu sentimento é que ele está fazendo uma defesa dos próprios filhos, do legado que vai ficar, né? O legado do Brasil. E depois eu disse, quando o homem põe a toga nas costas, olhando para ele. Eles vendem até a mãe, eu falo, para botar essa toga nas costas. E por faquinha eu digo o seguinte. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.